através de um livro chamado Amanhecer de uma Nova Era, de que nós estamos aportando nessa nova etapa da nossa evolução planetária. E ele nos diz que, apesar de todas as dores, de toda a escuridão, de todo o sofrimento, de todos os quebra-molas que nós possamos enfrentar, nós vamos passar por esse período e vamos chegar finalmente naquela era do Espírito e naquele mundo regenerado a que Jesus se referia e a que Allan Kardec confirmava. Quando nós estávamos no plano espiritual, provavelmente nós estávamos engajados e ansiosos por participar desse movimento tão sublime. E nesse cantinho da Terra, tão preparado há tanto tempo, provavelmente nós estávamos planejando juntos lá no plano espiritual para nos encontrarmos fraternalmente entre nós, os companheiros, para divulgar essas novidades, para divulgar para darmos essa notícia que penetrasse os corações dos nossos companheiros. E pensando na noite de hoje, eu lembrei das vezes em que nós nos encontramos naquele cantinho daquela natureza, naquele recanto, né, feliz em que nasceu esse nosso pontinho de luz que vai iluminar consciências. E eu não sei por que cargas d'água, mas o nome que se dá a este conjunto de corações irmanados no bem e sequiosos por praticar caridade, colocaram o nome de Luz do Amanhã. Exatamente aquela mensagem que nós vamos ter naquele livro de Divaldo Franco, Transição Planetária e o Amanhecer de uma Nova Era. Então eu queria agradecer profundamente, do fundo do meu coração, por fazer parte desta família tão abençoada e tão querida, que me proporcionou tantos momentos de alegria e de influência, tanto no meu corpo físico como no espiritual. Então, meus amigos, eu queria trazer para vocês hoje um assunto que é muito importante para todos nós. A indulgência é um sentimento em que nós devemos buscar e desenvolver dentro de nós. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos trazer esses espíritos da codificação, nos orientando, nos direcionando e conquistando os nossos corações para que nós busquemos essa qualidade da alma que irá nos felicitar certamente. No início da era cristã, nós tivemos um amigo chamado Lucas, que foi um evangelista, e ele, naquela época que ele se encontrou com Paulo de Tarso,
em Antioquia, na igreja de Antioquia, quando ele conheceu quando ele teve os primeiros contatos com o evangelho, influenciado por Paulo de Tarso, que ainda era Saulo, ele ainda não tinha usado o nome como Paulo, mas ele se encantou tanto pelo evangelho que ele começou a estudar, e tanto é que depois ele foi o propagador, ele foi um dos evangelistas que deixou a biografia e a mensagem do Cristo gravada no evangelho. Mas naquela época, os cristãos eram conhecidos como os homens do caminho. E ele, então, participou daquela igreja, e naquela época ele teve que se afastar. E quando ele se afastou, quando ele foi se afastar, ele pediu a palavra na igreja para dizer um adeus e dar uma mensagem, deixar uma mensagem para os amigos. Então ele se referiu ao evangelho, e ele disse: eu tenho a certeza que esse movimento irá transformar o mundo. É um movimento que vai ser a nível mundial. Mas nós precisamos renomear essa palavra de homens do caminho, como nós somos conhecidos, porque homens do caminho pode ter homens viajores, caminheiros, transeuntes, pode ter pessoas boas ou pode ter pessoas más. E ele então fez a proposta de tirar aquela designação que era dada aos cristãos, aos adeptos do ensinamento do Cristo, e ele deu a ideia, que logo foi aceita. Ele disse: melhor seria nós nos chamarmos de cristãos, porque essa palavra cristão primeiro, vai trazer ou recordará a presença do Cristo em nós. E segundo, com essa presença do Cristo, nós vamos ter a energia dele em nossas reuniões, em nossos encontros. Hoje nós não fizemos as reuniões e não solicitamos a presença dele com a certeza de que Jesus está do nosso lado, que ele está junto de nós, nos amparando. E ele disse então que além da saudade que ele tem de nós e que nós temos dele, e da presença que nós vamos recordar, nós vamos trazer a energia do Cristo para as nossas reuniões e os nossos encontros. E os nossos ensinamentos se caracterizará, diz ele, de modo perfeito. As nossas atividades se caracterizarão de modo perfeito com os ensinamentos dele. Então, essas três condições ele colocou e foi aceito de imediato. E naquela época, os cristãos, então, os homens do caminho começaram a se denominar cristãos. O livro Transição Planetária e o Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que nós, os espíritas, somos nada mais, nada menos do que os novos cristãos. Aí vem a grande pergunta: o que nós estamos fazendo para nos denominarmos de novos cristãos? O que nós estamos trabalhando dentro de nós para nós trazermos realmente a presença do Cristo junto de nós? Para nós sentirmos a energia do Cristo junto de nós. E para caracterizar as nossas atividades, os nossos programas, os nossos encontros,
de modo perfeito aos seus ensinamentos. É preciso que nós raciocinemos, que nós pensemos sobre isso, para nós nos compenetrar de que nós somos realmente os tarefeiros do Cristo, porque a ideia vem dele, o movimento é dele. Então, se nós nos candidatamos a essa escola, a escola do Evangelho, para nós entendermos esse processo, nós precisamos procurar essa que é a proposta dele. Porque se nós estamos com saudades dele, ele está com saudades de nós também. E como que nós fizemos para ir até ele? Então nós vamos encontrar no livro Vinha de Luz, capítulo 100, do Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, uma mensagem chamada Caridade Essencial. Caridade essencial. Mas o que significa essa caridade essencial? Porque geralmente nós falamos da solidariedade, mas nós esquecemos que essa solidariedade é tão necessária para que o mundo se transforme e que venha constituir esta nova era, a era do Espírito. Para que nós cheguemos nessa solidariedade, nós precisamos partir de um princípio, como ele mesmo nos ensinou há 2000 anos. Nós precisamos partir daquele pontinho de luz. Nós precisamos partir da individualidade para que nós chegamos na coletividade. Nós precisamos da bondade, da solidariedade, da generosidade. Nós precisamos da bondade, da generosidade, para daí desenvolver a fraternidade e chegar a uma solidariedade sólida e consciente. Mas isso nós precisamos da caridade essencial. Diz Emmanuel que se nós não nos preocupamos com esta caridade essencial, nós podemos fazer o bem, nós podemos transmitir, nós podemos chegar a colocar no mercado, a sair fora das nossas casas e fazer o bem lá fora, mas nós podemos ser mendigos de luz, porque nós não acendemos aquele reino que Jesus fez a proposta naquela época. Então, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec vai dizer dos bons espíritas. Os bons espíritas, olha o que ele fala. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova. Allan Kardec não criou nenhuma moral nova. Facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida, esclarecida, aquelas dúvidas aqueles que duvidam ou vacilam. Então, o espiritismo bem compreendido, ele leva a esse entendimento. E ele está falando, quando ele fala isso, que o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, ele está falando do homem de bem. Aí ele não está falando se esse homem de bem é espírita, católico, ateu, materialista, budista, se ele é rico, se ele é pobre, se ele faz a caridade material, se ele tem condição de fazer a caridade material, se ele sai de casa, se ele é médium. Ele não está falando, ele está falando o homem de bem. Então, a nossa tarefa principal, que ele está nos convocando, é essa caridade essencial, é essa viagem para dentro de nós mesmos, esse passeio para dentro de nós mesmos,
e construir de dentro para fora esse homem de bem. Aí ele vai dizer que esse homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias. Mas o que é a indulgência? É eu ser cego. Mas aí é só fechar os olhos? Não. A indulgência precisa ser trabalhada. Ela precisa ser conquistada. Ela precisa ser movimentada de dentro para fora. E isso nós vamos ter que fazer no nosso dia, no nosso convívio. Porque na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar assim, ó, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia o Cristo? E nós somos candidatos a novos cristãos. Então nós precisamos nos caracterizar pelo pensamento e nos sintonizar com o nosso mestre. Como ele a entendia a caridade? Ele entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e o perdão geral das ofensas. É interessante. Mas essa caridade é moral. Tem que começar por essa caridade essencial. De construir, de começar pelo começo. Construir dentro de nós nesse mundo íntimo, para nós chegarmos então a caracterizar a nossa busca e a nossa caridade, que vai ser exterior, como um forno. Nós vamos conquistar o amor, que toda essa conquista é o amor. Então nós vamos conquistar o amor. Aí o amor eu tenho. E a caridade é o amor em movimento. O amor eu dou. Olha que interessante. Porque senão pode sair um amor quadrado. O amor tem 4 letras. E a escola também tem 4 letras. A escola desce redonda. E o amor pode ficar quadrado, porque o nosso amor pode estar em 4 pontinhos quadrados, nós precisamos arredondar ele. Nós precisamos, então, entender essa caridade essencial e nos colocar à disposição dos ensinamentos do Cristo para primeiro construir dentro de mim algo de bom. E aí, como esse forno que vai esquentar por dentro, aí ele vai automaticamente espalhar o calor ao redor dele. Então, o amor eu tenho e a caridade eu vou fazer com que ela apareça. E fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira do Espiritismo. Mas nós precisamos, mas como que eu vou entender essa caridade essencial que eu preciso para mim primeiro? Para me planejar como um trabalhador. Aí eu vou encontrar as diferenças daquelas criaturas que estão dentro da minha família, dentro do meu trabalho, na via pública e lá naquela instituição que eu me propus a frequentar e trabalhar. Eu vou perceber que eu tenho pontos de vista e eu vou ter que enfrentar pontos de vista diferentes, porque todos nós somos falhos, todos nós temos defeito. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai fazer uma pergunta que é intrigante. A pergunta é intrigante. A resposta é magnífica, mas a pergunta
Ele diz assim: a par dos defeitos e dos vícios, qual é o sinal mais característico da imperfeição humana? Qual é o sinal mais característico da imperfeição humana? E eles respondem: o interesse pessoal, é a falta, é o egoísmo, é a falta de indulgência que nós temos, é que faz com que muitos trabalhadores debandem das casas espíritas. Que histórias nós estamos vendo em todas as regiões onde eu frequento, pelo menos em várias cidades aqui da região, visitando centros espíritas e ouvindo histórias, como a pessoa, tem um grupo que não concordou com o outro, aí sai fora, fica um grupo só reduzido, por causa que nós não construímos dentro de nós essa caridade essencial. Quando nós entramos no avião, a aeromoça, quem nunca andou de avião, nunca entrou num avião, talvez não vai compreender o que eu vou falar. Mas para quem já andou no avião vai perceber que quando o avião, antes de subir, vem as instruções. E aí a aeromoça pega uma máscara e diz assim, ó: em caso de despressurização, máscara de ar cairão na sua cabeça. Máscara de ar cairão na sua cabeça. E daí ela diz assim: pegue a máscara e coloque em você primeiro. Depois vai socorrer o teu amigo que está se afogando, que está faltando ar. Se nós não entendermos essa colocação, nós não vamos entender a colocação de Lucas, quando ele diz que os nossos ensinos devem ser caracterizados, devem estar em sintonia, devem estar em concordância com os ensinamentos do Cristo. Então ele fala: sois deuses, Deus está em vós. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A nossa missão maior não é levar amigos e irmãos e evangelizar em massa. A nossa tarefa maior, meus queridos amigos, é nos autoburilar, é nos autoconhecer, nos autoburilar e nos iluminar interiormente. E esta é a primeira tarefa daquela criatura que se diz cristão e que quer ser um daqueles que Jesus convocou. Meus companheiros virão de todos os lados. Nós vamos perder feio. Nós, os que se colocam o rótulo de espírita, nós vamos perder feio para muitas criaturas que nós não damos valor. E no plano espiritual nós vamos ver que ela vai ter essa luz interna que nós esquecemos de conhecer. Muitos de nós vão fazer caridade exterior, vamos levar o pão material, vamos atender obsediados, mas nós não vamos estar acendendo essa luz interna que está dentro de nós. Essa que é a grande verdade. Brilhe a vossa luz, diz Jesus, nos convocando a essa tarefa melhor. E se nós buscarmos a indulgência e trabalharmos ela dentro de nós, nós vamos ver florescer nos nossos corações essa luz divina proposta por Jesus. Porque quando ele atendeu a mulher adúltera, na maior demonstração... Quantos minutos eu tenho? Ah, tá, o relógio está ali. Na maior demonstração de indulgência que Jesus nos trouxe ao mundo, ele estava diante do templo de Jerusalém quando trouxeram para ele uma mulher adúltera e colocaram ele para ele ser o julgador, para ele confirmar
confirmar a falta de indulgência que tinha em nossos corações. Quem estava lá naquela época, meus amigos, era eu, você, nós. Ou nós éramos a mulher adúltera, ou nós éramos os apedrejadores. Nós paramos para pensar isso já? Nós éramos os apedrejadores, ou nós éramos a mulher adúltera. E Jesus estava entre nós. Ele estava entre nós. E aí ele olhou para uns e olhou para outros, porque a mulher adúltera representa uns de nós. E os apedrejadores representam outros de nós. Então ele diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E aí acontece um fenômeno tão interessante que ele não condena. Aí as pessoas, os que estavam condenando, que estavam tirando a pedra, por não entender a imperfeição do próximo, essa falta de indulgência que, segundo os Espíritos, na questão 895, é a maior de todas. Qual é o sinal mais característico da imperfeição humana? É o interesse pessoal, quer dizer, o egoísmo. É eu querer ser mais do que os outros. E aquelas criaturas que estavam com a pedra na mão, o que eles fizeram? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Claro, aí Jesus convocou para essa viagem interna. E aí é o fenômeno. Ele não condena. Ele tira as pessoas que saem e olha para a mulher adúltera e também não condena. Ele diz, não condena. Mas um detalhe muito insignificante que às vezes nós não pensamos. Ele também não absolve. Porque ele diz que a absolvição está na mão do Pai. E a mão do Pai, sabe aonde que ela está? Dentro de nós. Porque a lei de Deus está íncita dentro dos nossos corações. Diz o Espírito, o Espírito protetor no capítulo 10. Caridade moral, caridade material e caridade moral. Ele diz que é muito mais difícil nós fazer a caridade moral, porque nós precisamos fazer uma viagem para dentro de nós e modificar as nossas atitudes. Essa é complicado. Fazer a caridade material, ele diz que é fácil. Mas ele diz assim, Deus, na sua infinita bondade, colocou no fundo dos vossos corações uma sentinela. Ouvia. É para nós ouvir essa sentinela. Essa sentinela, ele diz assim, é chamada de consciência. Ouvia. Mas vós ficais surdos. Ela então se cala. Ela então se cala. A lei se cala dentro de nós. Porque nós ficamos surdos para ela. Então nós vamos naquela ilusão de que nós erramos e vamos acumulando. Aí depois ela volta em forma de arrependimento e remorso. Então essa sentinela divina, esse GPS divino que está dentro de nós, nos convoca a essa viagem interior para nós buscarmos aquilo que a Emmanuel vai falar, que é a caridade essencial. Desta forma, nós vamos poder nos dedicar à tarefa espírita
e enfrentar as dificuldades e as opiniões e os pontos de vista das outras pessoas. Porque nós vamos trabalhar a nossa cegueira nesse sentido. Porque quem é indulgente é cego. Porque não vê as imperfeições do próximo. O espírito José, o espírito protetor, ele vai falar assim da indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual poucos fazem uso. Poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daqueles que, tendo o ar de atenuar a falta, o fazem ressaltar com um jeito pérfido. É a maioria de nós. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir e tenha ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos. Olha o atendimento fraterno que nós somos convidados. O mais frequente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar das vossas palavras? É que vós que censurais não tereis feito o que reprovais e valeis mais do que o culpado? Ó homens! Olha o chamamento para nós. Ó homens! Quando, pois, julgareis as vossos próprios corações? Quando nós vamos ouvir a sentinela divina que está plantada no fundo dos nossos corações? Quando que nós vamos ouvir ela? Nós vamos fazer essa parada mental diária e ouvir a nossa consciência, como convida o Santo Agostinho, através de perguntas e respostas, nesse solilóquio, nessa conversa de mim para comigo, de si para consigo. Quando nós vamos ouvir os próprios pensamentos, os próprios atos, sem nós nos ocuparmos com os nossos irmãos. Nós sempre, invariavelmente, nós comentamos os defeitos e as dificuldades dos outros. Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Olha só a fórmula que ele está dando. Quando ele diz aqui, quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos, ele quer dizer, fecha os olhos. Quando ele fala em abrirei os olhos, fecha os olhos. Porque a caridade, segundo sentia Jesus, era bondade para com todos. Ora, se eu for mudo, se eu não reagir, se eu não quiser mais me vingar, se eu não reagir aos ataques das pessoas, se eu me calar, eu vou estar praticando a bondade. A bondade de me ficar calado diante daquela pessoa que está com alguma imperfeição que eu veja. Então, eu me calo, eu estou praticando a bondade. Se eu fico cego para as imperfeições do próximo, eu estou praticando a indulgência para com as imperfeições do próximo. E por último, se eu ficar surdo e não ouvir as ofensas, eu estou praticando o perdão. Olha que interessante. Mudo, cego e surdo, bem entendido, benevolência, indulgência e o perdão. Essa é a mensagem do Cristo. Sede indulgentes. É fácil? Não. Não é fácil. Nós trazemos atavismos
de priscas eras. Não é fácil, não vai ser fácil nos dominar. Não vai ser fácil. Mas sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma e reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Jesus não exige nada de nós, porque o Evangelho é a mensagem de Jesus. E a mensagem não exige, mas ela regenera, ela reergue. O Evangelho bem praticado, ele reergue a criatura humana. Ele atrai com essa bondade, infinita bondade e misericórdia do Cristo. Então, o Cristo, quando Gandhi foi perguntado, Gandhi, você já perdoou alguém? Olha a indulgência desse homem luminoso. Ele diz assim, eu nunca perdoei ninguém porque eu nunca me ofendi. E Jesus, na maior demonstração da indulgência que nós temos notícia até hoje, meus irmãos, ele ensinou o perdão pregado numa cruz e disse, na maior sentimento de indulgência que nós temos notícia até hoje, Deus perdoa-os. Era nós, porque eles não sabem o que fazem. Meus amigos, um beijo no coração de todos vocês. Que Deus nos abençoe e que nós possamos procurar esta qualidade da alma que nos torna luminosos por dentro. Bom trabalho a todos!